Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Hoje eu quero falar contigo sobre liberdade. O que é verdadeira liberdade? Será que somos libertos? Estamos presos a algumas coisas? É sobre isso que nós vamos refletir aqui hoje. Chega mais e vamos junto nessa. Se você talvez está passando a primeira vez por aqui, o Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, estou lá como Cleverton Lima Vieira, estou assim também no Facebook, no Instagram. Você vai ter uma porção de outras mensagens aí que pode trazer algo precioso para a sua vida. Mas é muito importante que você fique até o fim da mensagem, porque senão você vai pegar metade da mensagem, às vezes pode soar até de maneira errada, da qual é o propósito dessa mensagem. Então fica com a gente até o fim, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Ah, é pro Cleverton, pro canal do Cleverton aparecer mais? Claro que não, gente. É para que a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus chegue ao longe. A gente pode fazer isso compartilhando essa mensagem. Então, por favor, compartilhe essa mensagem para que mais gente seja atingida, mais pessoas podem estar esperando algo aí, esperando essa resposta aí de Deus. Tá bom? Vamos lá, hoje eu vou ler 3 pequenos trechos bíblicos aqui com você e na sequência a gente vai refletir sobre isso. O primeiro texto está em João 8, do 31 ao 36, que diz assim na NVI, na versão que eu vou usar aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Presta atenção nesses trechos que nós vamos ler, depois a gente vai discutir, tá bom? Eu explico para você o contexto dele aqui. O próximo texto está em Lucas 4, do 16 até o 21, que diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus aqui, tá? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E o último é um versículo só que eu quero ler com vocês, é Gálatas 5:1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, a uma prisão. Então vamos lá, gente. Quero pensar algumas coisas aqui com vocês. Como eu falei, quero falar com vocês hoje sobre liberdade. O que é liberdade? Será que somos presos? Primeiro vamos pensar nisso. Será que somos presos a algo aqui? Eu comecei até lendo um trecho aqui de João 8, que ele começa aqui, né? Jesus fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é só bordão de político, não, viu, gente? Alguns anos atrás aí, políticos usaram aí esse trecho bíblico aí durante a sua campanha inteira, mas isso não é só um bordão de político, não. É algo aqui que Jesus nos diz, né? Que a verdade nos libertará. O que ele está dizendo ali que é a verdade?
É a palavra de Deus, é o que Jesus trazia, a mensagem que Jesus traz, de tanta liberdade que Jesus venceu até a morte ali depois da cruz, ele ressuscitou, que celebramos aí alguns dias atrás, a Páscoa, né? Então Jesus, ele mostrou que há liberdade até da morte. Mas talvez fale, puxa, sim, da morte física, no caso ali de Jesus, e outras situações da Bíblia também, morte física, pessoas foram levantadas, Jesus as curou, mas também morte espiritual, morte para algumas coisas na nossa vida, e é isso que a gente vai discutir agora. E ele fala ali nesse primeiro trecho que nós lemos ali que o escravo não tem lugar à mesa, certo ou não? Na época da escravidão, o escravo sentava à mesa ali com os donos da casa? Com certeza não. Mas quem é filho, a palavra diz que aquele que crê em Jesus é chamado, Jesus fala isso, tá? É chamado filho de Deus. O filho tem lugar à mesa, certo? Então vamos lá, vamos refletir. Talvez você esteja pensando, Cleverton, o que você está falando de liberdade, meu? Eu sou liberto. Será, querido? Isso é algo que a gente tem que refletir periodicamente. Até esse que vos fala aqui, a gente tem que refletir sim sobre as nossas situações de vida. Será que realmente estamos presos a algo? Então é algo que a gente tem que pensar periodicamente. Então eu tenho um exemplo aqui meu, antes de eu conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus. Esse assunto é polêmico, tá? E não é a ideia a gente discutir aqui agora. Se talvez você quiser discutir isso depois, me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia. Até talvez num próximo vídeo a gente possa falar sobre isso, tá? Mas o que eu vou falar sobre bebida aqui, por exemplo, isso é só no meu exemplo, tá, gente? A liberdade depois a gente vai ver que pode ser em inúmeros aspectos. Mas, por exemplo, tempos atrás eu ia em festa se não tivesse algo ali, uma cerveja, por exemplo, para eu beber ali, aquela festa era ruim. Ou seja, eu me condicionava a me divertir ali em um lugar se tivesse bebida. Isso, de certa forma, é uma prisão. É uma prisão. Então o que eu estou querendo dizer para você? O que é prisão? Antes até de eu dizer isso, eu vou citar outros dois exemplos. Ontem eu tive que orar por uma pessoa. E ali no meio da oração, Deus me ministrou sobre isso, sobre liberdade. O porquê que eu estou trazendo essa palavra para vocês. Porque Deus falou muito comigo ontem. E para trazer essa direção aqui, essa palavra para compartilhar com vocês. E ontem eu fui orar por uma pessoa ali. E Deus me levou a ministrar ali sobre liberdade a vida daquela pessoa. Em outra situação também, no mesmo dia, ontem também, eu conversando com uma pessoa querida, a pessoa voltou ali, falou de alguns sentimentos que ela já tinha tido e estava voltando a ter ali. Por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez o sentido de liberdade seja algo que a gente considere-se livre, certo? Mas o que é liberdade? A prisão pode ser... Primeiro explicar a prisão. A prisão pode ser com relação a sentimentos, desilusões que a gente teve. O exemplo que eu te dei de vícios que eu tive no passado, não era aquele cara de ficar na sarjeta não, viu, gente? Mas tinha aquela questão ali de estar condicionado a se divertir, ter algo ali para beber. O que mais pode ser prisão? Um monte de situações, gente, situações mal resolvidas do passado, uma desilusão com alguém, uma desilusão com uma situação, às vezes até com uma empresa, e coisas que, sabe aquela coisa que vira e mexe, volta a você? Se isso acontece, isso é uma prisão. Isso é uma prisão, tá? Aquele pensamento que te corrói, né? Coisas que já foram do passado, mas um pensamento te corrói, algo te faz voltar talvez a práticas que hoje você já não tem. Se isso acontece na sua vida, querido, há uma prisão. Há uma prisão. E aí, o que é liberdade? O que é a verdadeira liberdade? Muitas vezes, a gente vai pregar para as pessoas, né? Vai falar da vida com Deus, da vida com Jesus para algumas pessoas. Eu já ouvi isso, tá? Não é só um exemplo que nunca aconteceu. Mas aí a gente vai pregar, levar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas falam, eu não quero isso não. Nada pode. Isso daí é viver preso.
isso que eu quero fazer você entender o que é realmente uma prisão. Quando a gente se condiciona, no meu caso, lá no passado, a se divertir, eu precisava ter alguma coisa, querido, isso é prisão. Verdadeira liberdade é a gente, né, realmente não estar preso a situações do passado, a vícios, a nada. Tanto que Jesus ele começa falando aqui, de novo, né, não é só um bordão político. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você sabia quando na minha vida as coisas começaram a mudar? Talvez eu venha trazer palavras aqui para você hoje. Quando que isso começou a mudar? Quando eu conheci isso aqui, quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu passei a ter uma vida verdadeira ali com Jesus, andando lado a lado com Jesus, buscando aprender. Claro, a gente tem sempre o que aprender, tem muito o que aprender ainda. O que eu quero te dizer, querido? Talvez aí essa coisa que volta para você, tempos em tempos, o que pode te libertar? O que pode trazer liberdade? É a vida com Jesus. Assim como ele fala ali, que o escravo, a gente é escravo de alguma coisa quando isso acontece, tá, gente? Escravo de uma situação, escravo de um vício, escravo de alguém, até às vezes, né? Um relacionamento, às vezes doentio, você pode ser escravo daquilo. Então, a gente, se isso tira a nossa paz, se isso vive fazendo com que a gente se volte àquilo, escute o que Jesus diz. Ele diz ali que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Deus enviou ele para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vistas aos cegos e para libertar os oprimidos. Tem situações que nos oprimem, aquela situação que a gente fica mal. Aí, normalmente quando as pessoas vêm me falar, puxa, eu tô mal aqui, né? Uma situação às vezes de depressão, ansiedade, a gente tenta voltar. Mas você identifica algo que dá esse gatilho na sua vida? Então, se a gente tem algo assim, há coisas a gente ser libertado sim. Eu não tenho dúvidas que a vida com Jesus, a palavra de Deus, pode libertar-nos sim. Às vezes a gente procura terapias alternativas, livros de autoajuda. Nada contra se você busca essas coisas, tá, gente? Mas só quero te mostrar algo aqui que pode te libertar verdadeiramente. A palavra de Deus, a vida com Jesus, uma vida com Deus pode nos libertar verdadeiramente e definitivamente de qualquer coisa que a gente venha ter, de qualquer situação a qual a gente venha ficar preso, tá bom? Isso que eu queria compartilhar com vocês. Ontem Deus me ministrou isso ali, ministrando a oração para um jovem, depois conversando com uma grande amiga ali. Puxa vida, o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é a gente viver leve, sem coisas que nos prendem ao passado, situações que nos prendem, situações a quais a gente precisa, sei lá, um remédio para dormir, um vício. Querido, se talvez você faça qualquer uma dessas coisas, não deixe de fazer agora neste momento, tá? Por exemplo, eu falei do remédio aqui, mas o remédio, Deus capacitou a medicina para trazer algumas coisas para nós, tá? Mas busque ter discernimento e entendimento aqui nessa mensagem. O que estou falando que Jesus pode trazer a liberdade a nós. A palavra de Deus pode ser libertadora, tá bom? Pratique isso, busque isso. Tenho certeza que você vai ter bons resultados aí. E qualquer coisa, manda uma mensagem, vamos conversar mais sobre isso, tá joia? Guarda essa mensagem no seu coração. Lá no meu canal, nas minhas mídias sociais tem muito mais coisa. Assiste lá, busque, vai ter coisa preciosa aí para você. Deus abençoe sua vida, fica com Deus, se cuida. Aquele beijo. Fica na paz.